Após a leitura do versículo da referência bíblica, eu queria que você permanecesse com a escritura em mãos. Nós vamos fazer uso de outros versículos no mesmo capítulo. Todos encontraram? Amém! Diz assim: assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Eu vou repetir, diz assim, verso 16, do capítulo número 5 da segunda carta de Paulo aos crentes em Corinto. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Amém? Permaneça com a tua Bíblia aberta. Meus amados, eu tenho uma mensagem muito objetiva nesta noite aqui, e eu quero começar dizendo o seguinte: Cristo, Ele é o centro da fé cristã. Aleluia! E o apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência disso. Ele tinha plena consciência. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, os escritos do apóstolo Paulo de maneira geral, nós vamos ter um contato com um pessimismo de Paulo acerca da condição humana. E ele é certo no que ele diz. Ele é enfático no que ele diz. Quando ele analisa a condição humana, o apóstolo Paulo chega a um nível de pessimismo tão grande acerca desta condição, que ele diz o seguinte, em Romanos: todos pecaram. Romanos capítulo número 3, ele diz: todos pecaram. E ele analisa a condição humana na perspectiva do pecado de uma maneira integral, geral. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, por que o apóstolo Paulo ele é tão certo desta condição humana? Isso não é simplesmente crítica. Isso é a certeza de que ele tem a resposta para esta condição. Eu disse resposta e não defesa. Escute bem. O apóstolo Paulo nunca tentou defender se o pecado existe ou não. Ele sempre disse que o resultado da condição humana é consequência do pecado. Porém, ele também tinha certeza da resposta a essa condição. Eu queria que você falasse isso para alguém. A resposta da condição humana está em Cristo. Olha para cá. Eu preciso dizer isso aqui porque nós estamos num culto em que o tema é um encontro com Deus. Veja bem, nós lemos um versículo no capítulo número 5 que é muito importante partir deste ponto. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que ele conheceu Cristo segundo a carne. E logo depois, ele disse que já não conhecemos desse modo. Veja bem, preste atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo, ele fala de um conhecimento inferior a respeito de Cristo. Eu conheci Cristo segundo a carne. E ainda que nós tenhamos o conhecido segundo a carne, já não conhecemos desse modo. Ele fala de um conhecimento inferior a respeito da pessoa de Jesus. E eu preciso frisar isso aqui, porque é necessário perguntar: de que maneira nós conhecemos a Cristo? De que forma nós conhecemos a Jesus? Qual é o conhecimento que nós temos a respeito de Jesus? Quem é Jesus para a igreja
igreja no século XXI? O que é estar em Cristo? E eu preciso achar algumas confusões aqui que tem imperado no nosso meio. Primeira coisa, estar em Cristo não é estar em um templo. Essa é uma das primeiras questões que nós precisamos trabalhar. Algumas pessoas entendem o estar em Cristo relaciona com o estar em um templo, com a vida dentro de um templo, com ritos dentro de um templo. Porém, biblicamente falando, isto não é estar em Cristo. Outras pessoas confundem que estar em Cristo é ter um rito de práticas religiosas. Também isso não é estar em Cristo. Eu arrisco dizer para vocês que há pessoas que seguem à risca ritos, são pessoas crentes, pessoas frequentadoras de templos, porém, também arriscaria dizer, talvez boa parte dessas pessoas não estão em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Qual é o nosso conhecimento a respeito da pessoa de Jesus? De que modo nós estamos buscando conhecer a Cristo? Glória a Deus! Quem é Jesus para a igreja no século XXI? Meu Deus! Olha para cá que eu quero dizer uma coisa muito importante aqui. O apóstolo Paulo, ele analisa a condição humana da mesma forma que ele analisa a humanidade de Jesus. E por quê? Porque, como eu disse, ele tem a resposta para a condição humana. E eu quero dizer para vocês o seguinte: não é possível encontro com Deus. Não é possível encontro com Deus sem a absoluta consciência de que a minha condição outrora era consequência do pecado. Glória a Deus! Por quê? Porque se eu admito que a condição humana, que a deterioração humana, se eu admito, se eu tenho plena certeza disso, logo também eu vou reconhecer a mesma resposta que Paulo tinha. Romanos também, onde abundou o pecado, superabundou a graça pela justiça. Entenda uma coisa aqui, se você admitir isso, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, você tirará da sua vida todo e qualquer resquício de mérito pessoal. Escute isso aqui: não é possível encontro com Deus se você achar que alguma coisa boa vem de você. Aleluia! Verdade, aleluia. Encontro com Deus só é possível na medida em que a graça trabalha em nós. Encontro com Deus só é possível à medida em que o poder de Deus, mediante a graça revelada em Cristo, opera em mim e em você, e opera para tudo. Fale para alguém, seu lado aí: não há nada de bom em você se não for por meio da graça. Eita glória! Nada. Eita glória! É preciso falar isso porque há pessoas achando, escute isso aqui, que jejum é bom, sim. Oração é gostoso isso. Só que tudo isso só é válido se for por graça. Orar demais não te faz crente demais. É verdade. Jejuar demais não te faz um crente super-herói. Tudo é graça. Repete isso para alguém, sei lá, tudo é graça. Tudo é graça. Fale mesmo, fale, tudo é graça. Tudo é graça.
Primeira coisa é isso. Não há encontro sem reconhecimento de que tudo é graça. Há pessoas que estão pensando que Deus, Ele precisa de nós. Há pessoas que pensam que Deus precisa de nós. Isso é fato ainda no meu evangelho. Mas Deus não precisa de mim. Eu preciso dele e tenho que entender que esta graça trabalha em graça. Sem ela não é possível nada, nada. Tudo é graça. Olha só, o apóstolo Paulo, ele é muito enfático quando ele diz assim: todos pecaram. Todos. Não há diferença nenhuma. Todos saíram dessa lógica do pecado. Agora, qual a diferença? A diferença é a seguinte: quando você reconhece Cristo, você precisa lutar contra a sua natureza pecaminosa. Você precisa entender que a sua natureza, ela é pecaminosa, é tendenciosa ao pecado. Você não está vivendo na ótica da perfeição. Você é imperfeito. E você precisa entender isso. Lute contra a sua natureza. A sua natureza pode levar a uma vida de mentiras. A sua natureza pode levar a uma vida de fofocas. A sua natureza, ela pode te levar a uma vida de inúmeras coisas que desagradam ao Senhor. Lute contra isso. É isso que te afasta de Deus. Nós estamos dando atenção a muita coisa desnecessária. Já fez uma análise da sua vida? Quantas pessoas tem na sua vida que você precisa tirar da sua vida? É forte, Jesus. Pessoas que não estão te edificando. Já parou para pensar o quanto de tempo você doa para coisas desnecessárias? Está na hora de você fazer uma listinha do que é importante, do que é prioridade para você. A sua vida com Deus é como um jardim, precisa ser regado. Não deixe que a sua natureza volte às práticas que outrora, de onde você foi tirado. Verdade. Há pessoas que nos levam a isso. Está na hora de você selecionar. Está na hora de você selecionar. Glórias a Deus. É preciso selecionar. Eu trago uma palavra direcionada aqui. É preciso selecionar. Vida com Deus é minada aos poucos. O crente, ele não perde a presença do Senhor da noite para o dia. Eu explico isso aqui. Quando, escuta só, quando as 10 virgens, as virgens loucas, foram pedir azeite às prudentes, elas disseram algo que me chamou muita atenção. Olha como que o verbo está conjugado. Quando Jesus conta, olha como que o verbo está conjugado. Elas pediram assim: olha, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam. Quase ninguém presta atenção nisso. O verbo não está conjugado no passado, seria se apagaram, nem no futuro seria se apagarão. Está no presente contínuo, se apagam, está se apagando. É assim que funciona a vida do crente. A lamparina, a luz da lamparina apaga no processo. Aleluia. Por que no processo? Porque é no processo que pessoas passam a fazer parte da sua
candeeiro, como nós chamamos na Bahia, até com cheiro do azeite. Acende o negócio. Verdade. Sim ou não? Até com cheiro. Está se apagando. A chama está ficando baixa. Natureza pecaminosa é um perigo se você não tomar cuidado com ela. É um perigo. Deixa a graça atuar em você. Aleluias! Deixa a graça atuar em você. És fiel. Faça tudo sabendo que tudo é graça. Glória a Deus. Ore sabendo que orar é graça. Glória. Jesus sabendo que isso é graça. Pregue sabendo que pregar é graça. Faça tudo na perspectiva da graça. Aí você vai entender o que é estar na mão de Deus. O que é depender de Deus. O que é fazer tudo por Deus e para Deus. Só graça. Só graça. Olha para cá. Eu vou terminar você bem breve. O apóstolo Paulo, ele tem certeza de como está a humanidade e ele tem certeza da resposta para isso. Só que nós estamos em encontro com Deus. O tema é esse. E eu preciso dizer algo aqui antes de terminar, porque isso é extremamente importante. Cristo morreu por nós. E isso é fato. Pelos nossos pecados, isso também é fato. E tudo que Cristo fez foi por amor. Isso é mais fato ainda. Porém, o apóstolo Paulo disse que este amor nos constrange. Eu estava meditando nisso em casa. Por que o amor de Cristo me constrange? Por que o amor de Cristo nos constrange? E é aqui que eu preciso que você preste muita atenção. Isso aqui faz toda a diferença. O amor de Cristo nos constrange porque foi um amor manifesto por outros. Expressamente manifesto por outros. E não para por aí. Nos constrange porque a sentença, a morte que foi dada a ele foi morte de cruz por uma culpa que não era dele. É por isso que o amor de Cristo me constrange. Pagou por mim sem eu merecer. Aleluia. Não tem nada mais constrangedor do que isso. Glória a Deus. Ele morreu por mim, em meu lugar, pelas minhas transgressões, pelos meus pecados. Isso é extremamente constrangedor. Eu não consigo olhar no espelho sem me constranger com isso. Aleluia. Mas algumas pessoas não entendem que Cristo manifestou amor por mim para que este amor gerasse vida em mim, para que eu manifeste o mesmo amor por outras pessoas. E eu termino dizendo, o encontro com Deus, pastor Alex, nada mais é do que o encontro com o outro. É forte, aleluias. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Glória. Prova isso, pregador, prova! Porque
Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aleluias. Amor, segundo a graça do Evangelho, amor de Cristo, revelado na cruz do Calvário, é amor por outros, não é por si mesmo. Por que nós precisamos de encontros com Deus? Simples. Porque estamos distantes dos nossos semelhantes em amor. Estamos procurando Deus nas chácaras, se reservando, se separando, como fazia alguns religiosos da época. Estamos tentando encontrar Deus, se restringindo em lugares, mas não estamos procurando o Senhor em manifestar o amor que foi revelado na cruz em mim por outras pessoas. Aleluias. Não estamos procurando Deus assim. É fácil, não é? Procurar Deus. Se reservando em lugares, subindo montes. Aleluias. Estamos tentando procurar Deus e encontrar o Senhor sem ao menos saber perdoar. Glória. Estamos tentando encontrar o Senhor sem saber lidar com aqueles que caíram, aqueles que tropeçaram. Verdade. Como encontraremos o Senhor? Deus, aleluias. Como encontraremos o Senhor? Multidões na época procuravam o Senhor, fisicamente falando, e se surpreendiam quando ouviam que o Senhor estava com ladrões, com prostitutas. Se surpreendiam em saber que o Senhor perdoava pecados. Como encontraremos o Senhor? Temos medo de amar como o Senhor amou. Essa é a verdade. Temos medo de abraçarmos quem caiu. Verdade, Jesus. É forte, Jesus. Sabe por quê? Porque o que vale hoje é a aparência. Se ele caiu, com ela não ando, com ela não falo. O que vale é a minha imagem. Meu Deus, aleluias. Fortíssimo. Como encontraremos o Senhor? O Senhor está no outro. Procure o Senhor no outro. Olhe para quem está do seu lado aí, olhe bem bonitinho. O Senhor está nele. Glórias. Aleluia. Assim como está em pessoas lá fora, o amor também foi revelado por eles. Nós somos agentes de Cristo. Se este amor atua em nós, está na hora de amarmos.
Eu vou terminar dizendo o seguinte: se quisermos encontrar o Senhor, precisamos buscar o seu nome. Precisamos buscar o ser humano. Isso dá medo? Por que estamos tão distantes do ser humano? Dos nossos semelhantes? Por que é fácil falar amar o próximo como a ti mesmo, mas colocar isso em prática é difícil? Verdade. Sabe por quê? Porque alguns se amam da forma errada. Glória a Deus. Eu vou te contar uma coisa, você vai se assustar. Vai agora, você se assusta. Você tem que se amar como é, Deus. Eita, Marcelo, você está fazendo. Não. Te assusta, mas é verdade. Eu me amo porque eu sou macho. Glória. Você se ama, você só vai conseguir amar o próximo a ti mesmo se se amar como ser humano apenas. Verdade. Só vai conseguir denunciar o pecado com amor se você se amar como um ser humano. Glória. O outro precisa ser buscado. Precisa. A igreja precisa cumprir com o seu trabalho. Deus quer ser encontrado no outro. Está na hora de nós acordarmos. Glória a Deus. Tem gente ferida, machucada. E nós tentando buscar a Deus de alguma outra forma. Oh, meu Deus. Eu termino concluindo. Condição humana sobre o pecado. Resposta a ela: redenção em Cristo. Cristo manifestou amor. Só que este amor precisa ser revelado em você e manifesto em outras pessoas e por outras pessoas. Glória. Aleluia. Quer encontrar Deus? Assim é possível. Assim é possível. De outra forma, vamos quebrar cabeça. Vamos bater cabeça. Vamos ter os nossos cultos sistematizados, os nossos encontros programados. E o Senhor continua escondido, querendo ser achado. Se coloque de pé. Aleluia.